Vamos lá, pessoal, dando sequência ao nosso estudo. Temos agora as obras e os serviços públicos, e a realização de uma obra ou prestação de um serviço pelo município não pode iniciar sem antes ter um plano, um projeto, que conste a viabilidade do empreendimento, o esquema detalhado para execução, como é que vai ser executado, os recursos, de onde vem o dinheiro para atender as despesas e os prazos para o seu início e conclusão. Tudo isso deve constar, então, nas obras e serviços públicos. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo caso de extrema urgência, vai ser executada sem um prévio orçamento do seu custo. E as obras públicas podem ser executadas pela prefeitura, autarquias e demais entidades da administração. Bom, sobre serviços públicos, quem tem a obrigação de prestar serviços públicos é o município, que pode prestar diretamente, e aí servidores da prefeitura vão prestar um serviço, ou o município pode fazer uma permissão ou concessão, que aí uma empresa que ganhar uma licitação vai prestar o serviço. É muito comum nos municípios que o transporte coletivo, que é um serviço público, seja prestado por uma empresa, uma concessionária de serviço público que vence uma licitação. Quem define a tarifa do serviço público, o preço da passagem do ônibus dentro do município, é o executivo, é a prefeitura. E o município pode realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado e União, que é quando o município une esforços com outro para juntos prestarem um serviço que interessa a todos. Guarda Municipal, em 2013, foi dada a nova redação, dizendo que o município pode, por lei, instituir a Guarda Municipal para a proteção dos seus bens, serviços e instalações. E para formação, treinamento e orientação quanto a emprego, devem seguir as prescrições da Constituição Federal. Servidores municipais. Os direitos dos servidores estão em outra lei, que é o regime jurídico, o Estatuto dos Servidores. Mas aqui na lei orgânica, eles já colocaram alguns direitos que, claro, vão ser repetidos na outra lei. O município vai estabelecer esta outra lei, que é o regime jurídico, já existe, claro, o Estatuto dos Servidores do município. E o servidor ele tem direito à livre associação sindical e direito de greve. Então, quando você ingressar no município, você pode se associar no sindicato se quiser. Se não quiser, não é obrigado. Livre associação sindical. E também pode exercer greve. É assegurado o direito de greve nos termos da lei. Bom, o artigo 97 fala sobre a investidura em cargo público ou emprego público. Investidura em cargo ou emprego público é o ingresso num cargo público. E como é que acontece a investidura em cargo público? Ela depende de uma aprovação prévia em concurso público, e o concurso pode ser só de provas ou provas e títulos. Essa é a regra geral. Para ocupar um cargo efetivo, você vai fazer um concurso público, vai passar no concurso. Quando ingressar, você faz um estágio probatório de 3 anos. Completou o probatório, você tem estabilidade. E depois que é estável, é muito, muito, muito difícil que você venha a perder o cargo. É diferente quando é um cargo em comissão, o CC, o famoso CC, cargo em comissão. O cargo em comissão é de livre escolha. O prefeito ou prefeita escolhe quem quiser para essas funções, só que esse não tem a estabilidade. Ele não faz concurso para ingressar, mas a qualquer momento ele pode ser exonerado do cargo, pode ser mandado embora. O concurso público, ele tem validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. E dentro desse período de validade, a prefeitura ou a Câmara podem convocar os aprovados no concurso. Então, às vezes, a gente faz um concurso e não fica dentro das vagas do edital, fica um pouquinho depois. Se durante esse tempo a prefeitura ou a Câmara precisarem de mais servidores, pode ser que a gente acabe sendo convocado. Bom, o município vai instituir em lei Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. E os servidores adquirem estabilidade, como eu já falei para vocês, após 3 anos de exercício. Tudo isso a gente estuda com mais detalhamento lá no regime jurídico dos servidores, que é o Estatuto dos Servidores aqui do município. E o servidor estável, eu falei para vocês que é muito difícil que ele perca o cargo. Pois é, porque depois que você é estável, você só pode ser mandado embora por uma decisão, por sentença judicial que condena a perda do cargo, transitada em julgado. É uma sentença definitiva. Em casos graves, um servidor que comete um crime contra a administração, uma improbidade administrativa, ele pode judicialmente ser condenado à perda do cargo. Processo administrativo que assegure ampla defesa. O PAD, o processo disciplinar.
O servidor que comete uma infração normalmente vai responder uma sindicância ou um PAD. E se nesse processo ficar provado que ele cometeu a infração, dependendo da gravidade, ele pode até ser demitido. Mas tem que ser assegurada ampla defesa, todos os meios de defesa dentro desse processo. O servidor, inclusive, pode contratar advogado para conduzir a sua defesa nesse PAD. E também, por fim, a avaliação periódica de desempenho, também assegurando ampla defesa. O que é essa avaliação periódica de desempenho? O servidor já concluiu o estágio probatório, mas ele continua sendo avaliado periodicamente. De anos em anos ele é avaliado. E se ele não estiver tendo um bom desempenho, pode perder o cargo. Essa terceira situação, ela depende de uma lei complementar que ainda não foi editada. Mas, se um dia essa lei for feita, os servidores vão continuar sendo avaliados após o estágio probatório, o que não é nenhum problema, né? Porque quem passa no probatório passa nas avaliações depois. Isso aqui vai ser utilizado, na verdade, para afastar do serviço público os maus servidores, aqueles que ingressam e depois não levam a sério o serviço. Bom, sendo invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele vai ser reintegrado. Como assim? O servidor foi injustamente demitido, ele entra com um processo na justiça e comprova que foi injusta a demissão. Ele ganha direito de voltar ao cargo. Esse direito do demitido voltar ao cargo é reintegração. Ele volta para o mesmo cargo que ele ocupava e ele é ressarcido de tudo que ele deixou de receber nesse tempo que esteve fora. E se tiver alguém ocupando o cargo dele, vai ter que sair para ele voltar. Esse que sai pode ser reconduzido, aproveitado ou colocado em disponibilidade. E esse que sai não tem direito à indenização. Atenção, quem tem direito à indenização é o reintegrado. Esse que sai não tem direito à indenização. E aí nós temos ainda a figura da disponibilidade. O que é isso? Depois que você é estável, mesmo que o seu cargo não seja mais necessário, eles não podem te exonerar por causa disso. E se a prefeitura decide que o seu cargo não é mais necessário, o que eles vão fazer? Eles vão extinguir seu cargo e vão lhe chamar lá no setor de pessoal e vão dizer: meu amigo, minha amiga, não precisamos de você agora. Vá para casa e fique esperando. Assim que surgir um cargo compatível com as atribuições, a gente vai te chamar para voltar. Enquanto você está em casa sem trabalhar, você está em disponibilidade, com remuneração proporcional. Cuidado, não é integral. Não vai ganhar como se estivesse trabalhando. É uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Assim que aparece um cargo para você voltar à atividade, eles vão lhe chamar de volta. Quando eles te chamam de volta para um novo cargo, isso é o que a gente chama de aproveitamento. Tudo isso que eu expliquei agora de reintegração, aproveitamento, isso é estudado com mais profundidade lá no regime jurídico dos servidores, que lá tem maiores detalhes de como que funciona isso. Bom, os cargos em comissão e funções de confiança devem ser exercidos de preferência, não obrigatoriamente, mas de preferência por servidores concursados. A prefeitura deve privilegiar os servidores concursados para exercer essas funções. Houve uma tentativa de alterar esse artigo e ela foi declarada inconstitucional. Isso não deve também ser cobrado em prova. E aí o artigo 101, acho que tem uma boa chance de aparecer na nossa prova. Esse artigo 101, ele traz uma série de direitos que os servidores possuem. Férias-prêmio com duração de 3 meses a cada 5 anos de efetivo exercício. Quando você completa 5 anos, você ganha 3 meses de férias-prêmio. E pode converter em espécie, pode converter em dinheiro. E aí, ao invés de tirar 3 meses de folga, recebe 3 meses de remuneração. Também é direito do servidor adicional por tempo de serviço. E aqui diz que a cada 5 anos o servidor vai ganhar um adicional de 10% sobre o vencimento. Também, adicionais por desempenho de atividade insalubre, adicional de insalubridade. Previdência social. Gratificação por exercer função de chefia, assessoramento ou direção. E adicional sobre remuneração quando completa 30 anos de serviço ou antes disso. É isso que nós temos aqui, alguns direitos que, como eu já falei para vocês, lá no Estatuto dos Servidores eles vão estar melhor explicados, com mais detalhes. É garantida também a liberação do servidor para exercer mandato eletivo em entidade sindical. O servidor que é eleito dirigente do sindicato pode se afastar sem prejuízo da remuneração. Para os concursos públicos, há uma reserva de 5% das vagas dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência.
A lei também pode estabelecer casos de contratação por tempo determinado. Contratação de temporárias, necessidade temporária, excepcional, interesse público. Por exemplo, pandemia do coronavírus. Ninguém esperava isso. A maioria das prefeituras do Brasil contratou servidores temporários para auxiliar no combate à pandemia. E aí, contrata pessoas enquanto durar a pandemia. Terminou a pandemia, essas pessoas são dispensadas. O temporário, ele não é alguém que vai ficar para sempre no município, é contratado só por um tempo determinado por uma situação específica. Quando o município precisa de servidores permanentes, ele não contrata temporários, ele contrata efetivos pelo concurso público, como vocês que vão passar nesse concurso. O servidor é aposentado nos termos do regime geral de previdência. A remuneração do servidor só pode ser fixada ou alterada por lei. Somente por lei pode mudar a tua remuneração. Então, se o prefeito ou prefeita querem dar aumento para os servidores, eles vão encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Lembrando que é a iniciativa privativa do prefeito dar aumento para os servidores da prefeitura. Os servidores que trabalham no Legislativo, na Câmara Municipal, não pode ganhar mais que os que fazem o mesmo trabalho no Executivo. Por exemplo, vamos supor que tenha um contador na Câmara e um contador na Prefeitura. O contador da Câmara não pode ganhar mais que o contador da Prefeitura se o trabalho deles é praticamente o mesmo. É isso que está dizendo o artigo 108. O artigo 111, ele fala sobre a proibição de acumular cargos. Pois é, isso está de acordo com a Constituição Federal, porque, em regra, uma mesma pessoa não pode estar mais de um cargo, exceto quando forem 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico, 2 cargos privativos de médico ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Percebe que o 3 e o 4 dizem a mesma coisa, né? A diferença é que esse aqui é restrito a médico e o 4 para todos os profissionais da saúde com profissões regulamentadas, como enfermeiros, dentistas, dentre outros, né? Então, é que antigamente era só médico, eles colocaram para todos os profissionais. Podiam até ter substituído, né? Porque o médico ele é um profissional da saúde também. Então é isso, pessoal. Somente nesses casos que é possível que esteja uma mesma pessoa em mais de um cargo público e desde que haja compatibilidade de horários. Bom, pessoal, vamos seguindo só nos pontos mais importantes, até porque, como eu falei para vocês, provavelmente eles vão cobrar algo muito superficial daqui. Os direitos dos servidores costumam cair mais na prova sobre o regime jurídico dos servidores. Bom, e o que acontece com o servidor que resolve ser candidato e é eleito? Bom, depende para onde ele foi eleito. Se ele foi eleito para um mandato fora do município, um mandato federal, estadual ou distrital, ele vai ficar afastado do cargo. Se ele for eleito prefeito, ele também vai ficar afastado do cargo, porque não tem como ser prefeito e servidor ao mesmo tempo. Mas ele pode optar pela remuneração. É muito raro isso acontecer, mas vamos imaginar que um servidor ganha 20 mil por mês e ele é eleito prefeito e o prefeito ganha 15 mil. Ele ia ganhar menos sendo prefeito. Nesse caso, ele pode continuar ganhando os 20 ao invés de ganhar 15. Ele pode optar pela remuneração. E o vereador? O vereador depende se tem ou não compatibilidade de horários. Se o vereador tem compatibilidade de horários, ele trabalha nos dois e recebe nos dois. Ele vai acumular. Se não tiver compatibilidade de horários, ele vai ser afastado do cargo e ele pode optar pela remuneração. Ele pode escolher com qual remuneração ele quer ficar. Que nem a gente viu com o prefeito, né? Então ele foi eleito vereador, ele ganha 20 mil, o vereador ganha 15 mil, ele pode continuar ganhando os 20 ao invés de receber 15 e vai ficar trabalhando só como vereador. Na maioria dos municípios, vai acumular, porque na maioria dos municípios o vereador trabalha só 1 ou 2 vezes por semana de noite. Ele consegue atuar como vereador e como servidor. Trabalha nos dois, recebe nos dois. Se não conseguir, se não tiver compatibilidade, aí vai trabalhar só em um e receber só uma das remunerações também. Em qualquer desses casos que o servidor se afasta para exercer mandato eletivo, o tempo de serviço dele é contado para todos os efeitos, exceto promoção por merecimento. Só não conta para promoção por merecimento. Para todo o resto, esse tempo conta como em serviço. Bom, administração financeira, tributos municipais. Isso tem bastante chance de aparecer em prova. Já caiu em outros municípios que essa mesma banca aplicou provas. E pode ser que na prova de vocês também venha isso em prova. Tem que saber os tributos que são competência do município. O que a banca faz na prova? Ela vai trazer esses tributos e misturar com outros tributos estaduais ou federais.
Então, você tem que saber que o município tem 3 impostos. O IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. O ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. Quando tu compra o teu imóvel, tu vai pagar um ITBI. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Empresas que prestam serviços recolhem ISS. Esses são os 3 impostos municipais. O município também vai arrecadar taxas pelo exercício do poder de polícia ou utilização de serviços públicos. Também pode instituir contribuição de melhoria quando o município faz uma obra pública que valoriza imóveis particulares, os proprietários dos imóveis podem ter que pagar algum valor. E também a contribuição para os servidores para a Previdência Social, que o município vai descontar do contra-cheque dos servidores, essa contribuição. Esses são os tributos do município. Qualquer outro que a banca botar na prova está errado. Uma pegadinha que a banca faz bastante é trazer o IPVA. Pessoal, o IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Se você tem um carro, você paga todo ano IPVA. Para quem é que você paga IPVA? Para o Estado. Ah, mas professor, me disseram que se eu for lá em Uberlândia comprar um carro, e morando aqui no Prata, e eu não transfiro para cá, quando eu pagar o IPVA, o dinheiro vai lá para Uberlândia. Isso não é verdade? É. Mas é o seguinte, pessoal. Você vai pagar o IPVA para o Estado de Minas Gerais. Metade do valor que você paga, o Estado passa para o município onde o veículo está licenciado. Então, sim, se você for lá em Uberlândia comprar um carro e você mora no município do Prata, você deve transferir ele no CRVA para Prata. Porque aí, quando você pagar o seu IPVA, o Estado vai ficar com uma parte e metade ele vai repassar para o município de Prata. Certo? É isso, pessoal. Cuidado com esse detalhe. O IPVA, portanto, não é um imposto municipal, ele é um imposto estadual que tem um repasse de uma parte para o município. Assim como o ITR, o Imposto Territorial Rural, ele é um imposto federal, que uma parte é repassada para o município. O ICMS é um imposto estadual, que uma parte também é repassada para o município. Municipais, apenas esses 3. IPTU, ITBI e ISS, as taxas e as contribuições de melhoria e previdenciária. Sobre o orçamento é um planejamento. O planejamento financeiro do município. O que ele vai gastar, o que ele vai arrecadar. Tem 3 normas para esse planejamento. O PPA, que é o Plano Plurianual, como o nome já diz, plurianual, vários anos, plural, né? É um planejamento para 4 anos. Todo prefeito, no primeiro ano do mandato, faz um planejamento financeiro para 4 anos. E no PPA ele vai colocar todos aqueles projetos que ultrapassam 1 ano. Todo ano vai ter uma lei das diretrizes orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades para elaborar o orçamento. E vai ter também todo ano o orçamento anual. É no orçamento anual que estão as rubricas orçamentárias, dizendo exatamente quanto que o município vai gastar e arrecadar em cada área. No orçamento vai dizer quanto é que tem para a saúde, quanto é que tem para a educação, quanto é que tem para o turismo, quanto que tem para cada atividade do município. Bom, essas regras sobre orçamento, elas não caem muito em prova. Até aparecem. Essa aqui do parágrafo 3º, por exemplo, que eu já tinha falado antes para vocês, ao falar sobre atribuições do prefeito, cai com alguma frequência em prova, que o Poder Executivo deve publicar em até 30 dias após encerrar cada bimestre aquele relatório resumido da execução orçamentária, do que foi gasto e o que foi arrecadado. É importante que vocês façam a leitura mesmo desses artigos que eu vou pulando aqui na aula, porque a banca pode, na hora da prova, cobrar qualquer um deles, claro. Mas eu estou dando mais atenção àqueles que exigem mais explicação e àqueles que são mais frequentes em provas da banca. Então, para a nossa aula não ficar muito cansativa, eu vou passar alguns artigos sem fazer a leitura e deixo para vocês, claro, fazerem a leitura em casa. Bom, passada essa parte aqui do orçamento, um dos artigos que eu ainda acho importante vocês darem uma olhada é o artigo 123, que traz algumas vedações, algumas proibições aqui no que se refere à execução dos orçamentos também. Vale a pena dar uma olhada. Bom, o artigo 124 diz que o dinheiro que a Câmara tem que utilizar todo mês é passado para ela, é entregue para ela até o dia 20 de cada mês em duodécimos. Duodécimos, porque tem 12 meses no ano, todo mês a Prefeitura passa para a Câmara uma parte, então, um duodécimo. E tu tem que saber para a prova que é até o dia 20 de cada mês que isso vai acontecer. Depois a gente tem regras aí sobre a ordem econômica e social, algumas regrinhas sobre atividade econômica.
política urbana e rural, o plano diretor que eu falei para vocês, que é a principal norma de desenvolvimento urbano, regras sobre a saúde, trazendo muito do que a Constituição Federal traz sobre a saúde. A saúde, como a gente sabe, é um direito de todos e dever do poder público. Funciona no município um conselho municipal de saúde, que tem representantes da comunidade para fiscalizar e acompanhar tudo que o município faz no âmbito da saúde. E algumas atuações que o município deve ter nessa área da saúde, bastante importantes também. Bom, e é proibida a destinação de recursos públicos para auxiliar entidades privadas com fins lucrativos. O município não pode dar dinheiro para entidades com fins lucrativos, exceto em casos de relevante interesse público. A assistência social é assistência para os necessitados, e os necessitados vão ser acolhidos pela assistência social do município, que vai ter esses programas aqui listados. No âmbito da educação, é importantíssima a atuação do município no âmbito da educação. Prioritariamente, a gente vê a atuação do município no ensino fundamental e na educação infantil, e ele deve promover igualdade de condições para acesso e permanência na escola, que todos consigam ingressar na escola e permanecer. Não adianta só dar vaga na escola, né? Tem que dar o transporte, alimentação, material didático, dar as condições para todos, especialmente os mais carentes, conseguirem estudar. Atuação prioritária, como eu falei, na educação infantil, que era chamada de pré-escola antes, e no ensino fundamental. O ensino fundamental ele é gratuito e obrigatório, e o município deve futuramente, quando tiver totalmente atendido a educação fundamental, estender isso também ao ensino médio progressivamente. E os profissionais do ensino, professores, especialistas em educação, devem ser, claro, valorizados. Bom, é uma exigência indispensável no ato da matrícula que se apresente o comprovante de vacinação da criança contra a moléstia infecto-contagiosa no ensino pré-escolar e básico. Eles exigem isso dos pais para fazer a matrícula na escola. O município também vai atuar na cultura, a cultura que de uma forma transversal ajuda muito em outras áreas, como a própria educação, e também o esporte e lazer. Da mesma forma, o esporte e lazer ajudam muito na educação, às vezes até propiciando atividades em turno inverso. E as crianças no turno estão na escola e no outro estão em atividades de esporte e lazer, por isso o município deve também promover e incentivar essas atividades. Sobre o meio ambiente. Preservação ambiental. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e cabe ao poder público preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. A política de preservação ambiental ela tem esse caráter intergerações, intergeracional. Nós cuidamos hoje do meio ambiente para quem vai morar aqui no planeta amanhã, né? Essa ideia toda. E aqui tem várias atuações do município na área ambiental que também vale a pena vocês darem uma olhada. Depois já vem disposições gerais e transitórias, raramente vão aparecer em prova. Aqui nós temos que o município deve ouvir a opinião pública para elaborar as metas e prioridades e também adotar medidas para restringir a burocracia, atender melhor o povo com menos burocracia. O município não pode, no nome de pessoas vivas, logradouros, bens e serviços. Não pode, no nome de uma rua, de uma pessoa viva. Só após a morte que as pessoas podem ter seus nomes colocados em ruas ou bens públicos. Os cemitérios do município têm caráter secular. O que significa isso? Que os cemitérios não têm uma religião oficial e você pode ser de qualquer religião e enterrar os seus familiares em qualquer cemitério municipal. Bom, o município somente vai despender com o pessoal os recursos autorizados pela Constituição, observando os limites, principalmente aquele limite, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, quando a despesa de pessoal exceder o limite, deve retornar, reduzindo o excedente 1/5 por ano, como diz também a legislação específica. Bom, pessoal, com isso nós concluímos aqui o estudo da Lei Orgânica do município de Prata. Terminada essa primeira parte do nosso estudo, eu recomendo para vocês que, enquanto não vêm as próximas aulas, que vocês refaçam a leitura várias e várias vezes desta lei. O ideal é que até a prova vocês tenham feito a leitura desta lei pelo menos 10 vezes. Se tiver alguma parte que vocês não estão entendendo, vai lá e assiste a aula de novo, reassiste as videoaulas sem problema nenhum, isso vai ajudar a fixar e a memorizar. Depois, a gente vai estudar o próximo conteúdo do curso, que é o Estatuto dos Servidores.
Da mesma forma, mesmo sistema, eu vou trazer a apostila esquematizada, videoaulas. E lá no final, lá pertinho da prova, eu vou trazer para vocês um grande desafio, um simulado que eu vou elaborar com muitas questões, para a gente treinar bastante tudo que a gente estudou aqui. E esse simulado ele vai ter lá na semana da prova uma correção em vídeo. Por que só na semana da prova? Eu gosto de deixar o simulado bem pertinho da prova, porque aí vocês assistem a correção quando faltam poucos dias para a prova. E tudo que eu falar aqui na correção vai ficar na memória recente e vocês vão ter muito mais chance de lembrar. Então é isso. Até chegar o nosso simulado, é importante que vocês leiam e assistam às aulas. Leitura principalmente, porque a leitura é mais rápida do que assistir os vídeos todos. Que vocês façam a leitura muitas e muitas vezes. Porque aí no nosso simulado vocês vão chegar numa boa condição de sair bem. E se errarem questões no nosso simulado, que bom. Porque quem erra no simulado não erra na prova. Essa é a função do nosso simulado. Dar uma chance da gente errar antes. Porque a gente sempre estuda algo e a gente pensa, agora eu acho que eu já sei tudo. Vai fazer questão e erra. Sinal que tem que estudar um pouquinho mais. O simulado ajuda a identificar os pontos que a gente tem que estudar e, claro, revisar e ficar com isso bem vivo para a prova. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que tiverem, manda um e-mail para gustavofregapane@gmail.com que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a esclarecer a tua dúvida. Segue firme no estudo que todo esforço vai ser recompensado. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima aula.